dia com alegria, bom dia pra você e pra mim. Ué, Pedrinho, você não tá cantando não? Eu me esqueci, eu não sei mais essa música. Ah, pois vamos cantar, crianças, bem alegre, vamos? Vamos lá. Bom dia com alegria, bom dia pra você e pra mim. Bom dia, seja bem-vindo, é por isso que eu canto assim. Batendo os pés, batendo as mãos e cantando essa canção. Batendo os pés, batendo as mãos e cantando essa canção. Olá, crianças, vamos continuar cantando mais um hino. Bem animado, hein, criança? Vamos lá. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Dança! Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Pule! Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Grite! Eu grito, glória! Eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. A graça do Senhor. Vamos aprender o nosso versículo de hoje, que se encontra em 1 Samuel 16:7. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vamos repetir? A primeira linha vai falar só os meninos, a segunda, as meninas, e depois falamos todos juntos novamente. Vamos lá então. Vamos lá, meninos? O Senhor não vê como vê o homem. Meninas, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A graça do Senhor, crianças. Olha, estamos aqui hoje para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E olha, hoje nós vamos continuar nossa história da semana passada. Quem lembra aí do primeiro rei de Israel? Ah, se você gritou bem alto Saul aí na sua casa, então você acertou. Vocês lembram que Deus mandou o profeta Samuel, ó. Coloquei o profeta Samuel aqui, ó, para vocês verem. Mandou o profeta Samuel ir falar lá com o rei Saul, dizendo que era para ele obedecer a Deus e matar todos os amalequitas. O que Saul fez mesmo? Saul não fez o que o profeta enviado de Deus mandou. Ele ainda guardou alguns animais e ainda levou como escravo o rei dos amalequitas. E Deus tinha mandado o que, crianças? Matar todo mundo porque era um povo pecador. Saul não obedecia mais a Deus. E porque ele tinha rejeitado o mandamento de Deus, Deus também tinha rejeitado Saul. Então Saul não poderia mais ser o rei de Israel. Mas e agora, crianças? Israel vai ficar sem um rei? Eles tinham pedido tanto um rei para o Senhor, e agora Deus deu Saul, mas o Senhor não quer mais Saul, e agora? A nossa história de hoje se encontra aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16. E vai falar que o Senhor falou ao profeta Samuel mais uma vez. Lembra que o menino Samuel ouvia a voz de Deus? Agora já um ancião, já de idade, ele ainda ouvia a voz de Deus. E o Senhor disse para Samuel: Samuel, eu quero que você vá até Belém e eu vou te mandar na casa de Jessé. E eu vou escolher um dos filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel. Olha, crianças, que notícia boa, que notícia agradável. Mas olha, Samuel não ficou muito feliz. Na verdade, Samuel ficou com medo, porque ele falou: Senhor, se eu for até lá, Belém, para ungir o novo rei, você acha que Saul vai gostar? Saul vai mandar me matar, Senhor. Mas o Senhor falou: calma, Samuel,
faz o seguinte, você vai levar com você uma bezerra e você vai dizer que você foi sacrificar, porque você vai fazer um sacrifício. Não precisa dizer que vai ungir o novo rei. E assim Samuel fez tudo conforme o Senhor mandou. Ele levou a bezerra e também levou o óleo para ungir o novo rei de Israel. Quando ele chegou lá em Belém, na casa de Jessé, olhem só o nosso Jessé aqui, ele logo avistou a Jessé. Todo mundo queria saber, você veio, Samuel, em paz ou não veio em paz? E ele falou, eu vim em paz, eu vim sacrificar ao Senhor. E eu quero, Jessé, que vocês se purifiquem, vocês e os seus filhos, para a gente prestar esse sacrifício ao Senhor. E antes do sacrifício, eu quero conhecer os seus filhos. Jessé ficou alegre porque Samuel era um profeta de Deus. E aí ele chamou o primeiro filho para conhecer o profeta Samuel. E olha só, o Eliabe, um homem formoso, um homem vistoso, forte. Na hora que Samuel, o profeta, colocou os olhos nele, falou, com certeza é esse que o Senhor escolheu para ungir o novo rei de Israel, o primeiro filho de Jessé. Mas o Senhor falou para ele, não, Samuel, não olhe para a sua estatura, nem para aquilo que está na sua aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem olha a aparência, mas o Senhor vê o coração. Muito bem, é o nosso versículo de hoje, né? 1 Samuel 16, 7. Então, Jessé chamou o seu segundo filho, o seu filho Abinadab. Samuel pensou, bom, se não é o primeiro, é o segundo também, um homem vistoso, elegante. E o Senhor falou, não, Samuel, também não é Abinadab. Então chame o outro Jessé. E aí ele chamou Samá, o seu terceiro filho, olha só. E o Senhor falou, não é esse Samuel, não é Samá. Então Samuel mandou chamar os outros filhos. E assim veio o quarto filho e o Senhor falou, não é esse Samuel que eu escolhi. Depois veio o quinto filho, também não é esse que eu escolhi. Então vem ao sexto. Que bom, né, crianças? Que Jessé tinha muitos filhos. O sexto filho de Jessé, e o Senhor falou, também não é esse Samuel que eu escolhi. E Samuel ali, aflito, pensando, mas qual será? Então veio o sétimo filho de Jessé, e o Senhor olhou e falou, não é esse Samuel que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. E aí então, Jessé não mandou mais filho nenhum, e Samuel perguntou para ele, escuta Jessé, mas só são esses seus filhos? Ou você tem mais algum filho? E aí Jessé logo de pronto respondeu, eu tenho mais um filho, ainda falta o mais novo. E o meu filho mais novo está lá no campo, cuidando das ovelhas. Então o profeta Samuel falou, então Jessé, manda chamar, porque eu preciso ver esse seu filho. Então foram chamar o filho mais novo, o oitavo filho de Jessé. E quando chegou, crianças, ele não era tão formoso, tão avistoso, tão forte quanto os outros filhos, porque ele ainda era o mais novo, ele era um rapaz. Olha só, o nome dele era Davi. Isso mesmo. E a Bíblia vai dizer que ele era ruivo, tinha os cabelos avermelhados. Ele era um rapaz de boa aparência, mas ele ainda era muito novo. Quando Samuel avistou a Davi, logo o Senhor falou para ele, Samuel, se levante e unja, porque esse é o homem que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. Sim, o mais novo, o oitavo filho, chamado Davi. Então Samuel se levantou, crianças, e ele pegou o óleo e diante dos irmãos de Davi, ele ungiu ele e falou, o Senhor está te ungindo como novo rei de Israel. Olha que alegria, crianças! E sabe o que é mais maravilhoso nessa história? É que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai nos dizer aqui no final do capítulo que a partir então desse momento o Espírito Santo se apossou de Davi. E Davi, a partir daquele momento, ele estava cheio, estava apoderado da presença de Deus. Mas sabe por quê, crianças? Essa história é tão bonita e é tão legal. É porque Davi ele era um jovem que obedecia ao Senhor.
Ele tinha um coração voltado às coisas de Deus. Ele foi uma criança e ele agora era um adolescente, um jovem obediente ao Senhor. E quando nós temos um coração que agrada, que tem prazer em obedecer a Deus, o Senhor, ele olha isso que há dentro de nós e então ele nos escolhe para servirmos na sua obra. Poderia ter sido qualquer um dos filhos de Jessé, mas o Senhor escolheu o mais novo, o menor, o que estava lá no campo, porque Davi tinha um coração que agradava a Deus. Muito bem, crianças. Na história de hoje aprendemos que Deus usará você se o seu coração estiver de acordo com Ele. Vamos orar nessa hora, crianças? Você vai pedir para que o Senhor examine o seu coração e você, criança, que ainda não recebeu a Jesus, também vai orar, pedindo para que o Senhor mude a sua vida, mude o seu coração, que você recebe a Jesus, para que também Deus venha te usar, venha te escolher para também ser um líder, para fazer a vontade dele. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, diga assim comigo: meu Deus do céu, hoje eu aprendi que quem tem um coração que te obedece é escolhido por ti. Por isso eu te peço, muda o meu coração, me ensina a fazer a tua vontade, pois eu creio que Jesus é o meu Salvador e nele eu confio. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Crianças, o nosso desafio de hoje é muito simples. Você tem que ter uma folhazinha aí na sua casa, qualquer folha. Você vai precisar de uma caneta, um lápis e também uma tesoura. Vai precisar da ajuda aí de um adulto dentro de casa. Você vai pegar uma folha, ó, vai dobrar ela no meio, porque a nossa atividade hoje tem a ver com o nosso versículo e também, é claro, com a nossa história. Depois que você dobrou no meio, olha, na frente você vai desenhar você. Se você é um menino, você vai desenhar um menino, como eu desenhei aqui. Se você é uma menina, você vai fazer aqui igual a tia Débora fez, uma menina, certo? Então aí você vai desenhar essa menina. Se você for uma menina ou um menino, você vai desenhar um menino. E aí depois, olha, vai ficar assim, desenhado. Esse daqui é o da tia Débora. E aí, ó, você vai recortar. Aí você vai precisar da ajuda de um adulto. Depois que você recortar, olha só como que fica. Eu vou mostrar o meu para vocês, que não tá bonito, mas tá aqui, ó. Vai ficar duas partes, a parte de dentro e a parte de fora. Na parte de fora, você vai desenhar o seu rosto e você vai desenhar uma parte, na verdade, escrever uma parte do nosso versículo, que é: o homem vê a aparência. Lembra do nosso versículo? E depois que você fazer a parte de fora, que é o que o homem vê, a nossa aparência, você vai fazer do lado de dentro um coração e você vai colocar: mas o Senhor vê o coração. Aqui está o versículo, ó, bem certinho para vocês verem, ó. Você vai desenhar um coração e vai estar escrito, ó: mas o Senhor vê o coração. E aí também, crianças, fica aí uma sugestão. Você pode desenhar dentro aquilo que só Deus sabe que está no seu coração, coisas que você gosta. Eu fiz, por exemplo, dentro do meu coração, aqui, ó, eu desenhei alguns símbolos de música, porque o homem não vê que eu gosto de música, mas Deus sabe no meu coração que eu gosto disso. Quero que vocês mandem uma foto para mim e eu quero ver como ficou o desenho de vocês. Deus abençoe e a graça do Senhor.